Hello, hello, hello! Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Dakota Monteiro. Opa! Não, tô brincando, gente. Não sou Dakota Monteiro, mas vocês deveriam conhecer quem é ela. Nós estamos aqui hoje no projeto Olhares Transviados pra gente discutir sobre sexo. Mas não é o sexo enquanto coito ou enquanto ato sexual, tá bom? Eu vim aqui hoje tentar falar um pouco pra gente conversar sobre sexo enquanto uma categoria biológica. E quando a gente vai pensar numa categoria biológica, é interessante a gente pensar que as categorizações, as classificações, elas são resultados de um empreendimento humano, não é isso? A ciência é uma atividade essencialmente humana e a gente tentando organizar de alguma forma esse mundo. Isso para a gente é bastante claro quando a gente pensa, por exemplo, na sistemática e na taxonomia, que a gente tenta agrupar organismos, grupos, né? E muitas vezes não há um consenso dentro da comunidade científica sobre isso. Por que eu estou tentando destacar isso logo no começo do vídeo? Porque eu acho importante a gente pensar em algumas classificações que a gente faz, inclusive para seres humanos, e a gente pensar sobre o questionamento dessas classificações, tá bom? Então, poderíamos pensar, o sexo, Cristiano, não é muito simples? Quem tem um pênis é um macho, e quem tem uma vagina ou uma vulva é uma fêmea? Não é, a gente não deveria dizer homem e mulher? Então, para a gente iniciar o debate, vamos separar, tá bom? Macho e fêmea são termos da biologia que a gente usa para classificar alguns organismos com relação às suas condições na função da reprodução. Homens e mulheres são categorizações sociais que quem vai abordar esse tema é o Bruno no próximo vídeo sobre gênero, então acho importante a gente saber a diferença para não sair por aí falando besteira, tá bom? Então vamos lá. Machos e fêmeas são grupos que a gente acaba separando quando a gente está falando de um tipo de reprodução, a reprodução sexuada. Na reprodução sexuada, a gente tem a combinação da contribuição dessas duas categorias com suas células reprodutivas, que a gente vai chamar de gameta, para a formação de novo indivíduo. Então as células reprodutivas se encontram, elas se juntam de forma bem grosseira, tá bom? Elas se juntam e dão origem a um novo indivíduo. Isso é reprodução sexuada. Esses gametas, células reprodutivas, eles têm origem em partes específicas do corpo, chamado de gônadas. Então a gente vai ter também uma gônada masculina e uma gônada feminina, tranquilo? Agora a gente tem que pensar que é bastante comum na natureza que os organismos se reproduzam de forma assexuada, isso é um primeiro ponto. O segundo ponto é que também não é tão incomum encontrar organismos que têm os dois mecanismos de formação de gametas. Esses organismos são chamados de hermafroditas e eles têm condições de produzir gametas masculinos e femininos, né? Grande parte das plantas que a gente conhece provavelmente são plantas que têm esses dois componentes, masculino e feminino, tá bom? Embora lá a gente não dê necessariamente o nome de gônadas, mas é basicamente isso. Pois bem, então a presença ou a ausência de um pênis ou uma vagina e uma vulva não vai definir necessariamente pra gente quem é macho e quem é fêmea. Vou aproveitar aqui o gancho do projeto, né, que é discutir a política nos tempos de ser Bolsonaro, e dizer que recentemente o atual presidente falou do número de amputações de pênis no Brasil. Então, eu deixo uma pergunta aí para você que está vendo o vídeo. Essas pessoas, esses homens que perderam o pênis, né, esses machos que perderam os pênis, eles por acaso deixam de ser machos por conta disso? Que tiveram seus pênis amputados? A gente, por um acaso, sai por aí olhando as genitálias de todas as pessoas para poder dizer quem é macho e quem é fêmea? Não. Então, não é necessariamente a presença ou a ausência de uma determinada genitália que vai permitir que a gente classifique determinado organismo em macho e fêmea. Já disse para vocês, então, que a gente pode observar combinadamente genitália e gônadas, mas não é apenas isso, tá bom? No caso dessa combinação de genitálias e gônadas, a gente tem que ter em mente o seguinte. Pode ser que exista uma combinação de uma genitália com características masculinas, um pênis, com uma gônada masculina, um testículo, beleza. E uma genitália externa com características
de uma genitália que a gente considera feminina, uma vulva, com gônadas femininas, os ovários. Beleza? Beleza. Só que entre esses dois extremos, a gente vai ter algumas possibilidades que acontecem naturalmente. A gente está falando então das pessoas intersexo, que são aquelas pessoas que apresentam uma genitália ambígua ao nascimento. E aí, tem uma autora que propõe que nós teríamos não então 3 possibilidades: macho, fêmea e intersexo. Mas dentro de intersexo nós teríamos 3 categorias, então nós teríamos 5 sexos. Por que ela fala isso? Porque dentro da categoria intersexo, ela reconhece como intersexo hermafrodita, que são as pessoas que de fato têm gônadas masculinas e femininas, capazes de produzir os gametas masculinos e femininos. Ela diz de um outro grupo, que seriam as pessoas que têm gônadas masculinas e uma genitália com aspectos femininos. E um grupo de pessoas que têm gônadas femininas e aspectos da genitália masculino. Então nós poderíamos pensar e problematizar o sexo já então a partir de 5 categorias dentro dessa condição natural que ocorre na natureza. Mas essas pessoas intersexo, elas são distúrbios ou disfunções ou malformações ou resultados de alterações hormonais ou, enfim, a gente poderia elencar uma série de tentativas de justificativa para enquadrar essas pessoas como anormais ou fora da norma. Agora, é justamente isso que eu quis apontar no começo do texto. Quais são os critérios, quem adota os critérios, por que eles são adotados, para dizer quem é normal e quem é anormal. Né? É importantíssimo a gente pensar sobre isso, porque não faz muito tempo os homossexuais, as pessoas homossexuais, né, eram categorizadas como doentes. E isso tem consequências até os dias de hoje, ainda que haja um consenso médico, científico, de que a homossexualidade não é doença, existem consequências reais na vida das pessoas até hoje. E a gente não pode deixar de pensar que as pessoas transexuais, elas ainda estão sob o estigma da patologia. Né? Elas são consideradas pessoas doentes ainda, e é por isso que existe todo um movimento na luta pela despatologização da transexualidade. Então, a gente tem irmãos e irmãs que estão aí na sua condição de pessoa transexual e são taxadas como doentes. E a gente tem que pensar sobre essa categorização de o que é doença e o que não é. Quem é que pode determinar e quem é que não pode, e por que se determina e por que não se determina. Tá bom? Pra gente pensar algumas coisas. Pensando fora dessa lógica de sexo macho e fêmea tão marcados assim. E tem um terceiro ponto que eu gostaria de abordar rapidamente, porque a extensão que a gente tem aqui nesse vídeo não é tão longa, que às vezes a gente escuta dizer que no par de cromossomos sexuais, então, a gente vai ter que a combinação XX resulta em fêmeas e a combinação XY resulta em machos. Isso também não é tão simples, porque a gente vai ter pessoas que não estão nem nessa condição e nem na outra. Tem pessoas que têm uma combinação cromossômica que foge do XX e foge do XY. Muitas delas, algumas, claro, comprometendo, né, a sua fertilidade, a sua saúde mesmo como um todo, mas algumas delas que levam uma vida aparentemente sem nenhum sobressalto de saúde e muitas vezes sem até descobrir essa condição genética tida como diferente. Então, além disso, não é somente a presença ou a ausência de determinados cromossomos. A gente vai ter uma relação da produção de determinados hormônios, especialmente no cromossomo Y, mas também o seu reconhecimento desses hormônios, né, por algumas células. Então, vão ter pessoas que vão ser mulheres que têm uma combinação genética de cromossomos XY, assim como vão ter homens que têm uma combinação cromossômica de XX. Então, quem tiver alguma dúvida sobre isso, né, quiser desenvolver um pouco mais sobre essa história, coloca aqui nos comentários, eu posso deixar referências bibliográficas um pouco mais detalhadas e aprofundadas para a gente pensar essas questões, mas qual que é a intenção desse vídeo em si? É tentar pensar a biologia não como uma justificativa para tentar enquadrar as pessoas, mas exatamente pensá-la como uma ciência que tem uma abertura para a diversidade. Né? Dentro da biologia a gente consegue entender alguns conceitos como variação biológica, plasticidade fenotípica, alteração do fenótipo. Então são possibilidades de alteração de uma suposta regra, de uma suposta norma. E como é que a biologia não pode contribuir então para a gente pensar o sexo? Né? Por que é que a gente resolveu historicamente enquadrar o sexo em 2 possibilidades e manter essa decisão, né? Por que a gente não pode pensar em um número para além de 2 para pensar o sexo? Então, não sei, é o início de uma discussão, como eu disse para vocês, espero que a gente consiga fazer esse diálogo, comente, compartilhe, apoie o nosso projeto
E essa semana ainda tem bastante vídeo interessante e a gente espera que vocês possam nos ajudar, tá bom? Acho que é isso, não esqueci de nada. Se eu esqueci, depois a gente conversa. Tá bom? Beijos, bye bye e até a próxima.